Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, Dr. Sérgio Diefenbach, que hoje fala sobre o Dia Nacional da Adoção, dia que é lembrado nesta quarta-feira. Bom dia, Dr. Sérgio, tudo bem? Bom dia, Rita. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todos os amigos, ouvintes da Rádio Independente. Sim, hoje você elegeu esse dia para se lembrar da adoção, né? E é uma atividade com a qual nós, ali no Juizado da Infância e Juventude, convivemos quase que diariamente. Na semana passada, nós tivemos uma reunião, um curso aos pais, aos pretendentes, os casais pretendentes à adoção. E estávamos lá no Salão do Júri, eu acho que tinha mais de 70 pessoas lá, todos pretendentes à adoção. Foi um momento muito interessante, onde nós, tanto a doutora Débora quanto eu e a assistente social, estávamos repassando informações, seja jurídicas, seja de convívio, sobre como acontece e as consequências. Paralelamente a isso, também, nessa semana, tivemos uma entrega consciente, ou seja, de uma mãe que conscientemente gestou o filho e, ao final, disse, eu entendo que é melhor eu entregar ele para adoção. Esses são momentos sempre muito marcantes, porque eles caracterizam exatamente esse rompimento entre o biológico, o afetivo, entre tudo mais. E esses trazem a nossa reflexão da adoção, o que é a adoção, como é que ela se operacionaliza. É um tema muito amplo, rende muita dúvida, muito questionamento. É importante a gente, primeiro, sempre saber e lembrar e enfatizar que a adoção é, antes de mais nada, um grande gesto de amor. Um grande gesto de amor. Eu digo aos casais que estão lá, pretendentes à adoção, que eles são doadores de afeto, doadores de cuidado, doadores de amor, e que estão num grande banco de dados, e que vai se buscar a compatibilidade entre aquele amor e as necessidades de um pequeno ser que também precisa de cuidado e de amor. As pessoas se angustiam com o tempo que leva, com a demora que acontece. E muitas vezes nós não temos esta compatibilidade entre o que se está pronto para oferecer e o que se está pronto para receber. Quando isto acontece, é muito lindo, é tão lindo quanto ou mais do que um parto natural. E esse é o cotidiano que vem acontecendo. O triste é quando nós temos que forçar que a adoção aconteça, ou seja, retirando, destituindo do poder familiar a mãe ou o pai, ou não encontrando nenhum parente que tenha condições de cuidado para fazer a adoção depois de uma destituição do poder familiar. Esses processos são mais longos, são mais tensos, são mais espinhosos, mas são igualmente necessários e igualmente bonitos. A adoção, portanto, ela precisa desse dia para lembrar, porque estas pessoas precisam de respeito, apoio, orientação e muita paciência. Normalmente se leva uns 4 anos até se consumar uma adoção, dependendo do filtro que cada casal coloca. Hoje em dia a legislação brasileira permite que o casal ou a pessoa solteira, não precisa ser casado, não há nenhuma restrição nesse sentido, que ele, quando ele se habilita para adoção, ele escolha. Ele diga as suas restrições, que seja um filho, seja 2 filhos, seja com a idade até tantos anos, ou só recém-nascido, ou até 10 anos. E isso abre ou encurta o tamanho do leque de opções. Então, se a pessoa pede, eu quero só adotar se for recém-nascido, ele vai demorar mais. Se ele abre o leque, eu posso adotar irmãos, eu aceito com mais de 5 anos. Esse leque, essa possibilidade aumenta. Se ele aceita que se busque no banco estadual, aumenta também a possibilidade. Se vai para o Banco Nacional, também aumenta a possibilidade. Então, é uma grande equação em que nós temos que lidar ali com dor, sofrimento, afeto e solução. A paternidade e a maternidade adotiva, ela é muito igual à paternidade biológica, né? Ela está sujeita a dificuldades, está sujeita a decepções, está sujeita a grandes felicidades, porque estamos tratando com seres humanos com 1 milhão de variações e possibilidades. A única receita que você tem, que você pode afirmar, é que o ingrediente chamado amor não pode faltar. Se faltar amor, nada mais vai funcionar. Tendo o amor, a soma dos outros ingredientes pode dar um bom resultado. E por isso é um dos fenômenos da sociedade moderna mais bonitos, e nós temos muito prazer de poder estar junto trabalhando nesses espaços e nesses momentos. São muitos questionamentos que ficam em relação a isso, pairam muitas dúvidas, especialmente nesta convivência que passará a ser realizada entre pais e uma criança
que vem de uma outra família. Mas também tem o outro lado, que é aquela mãe que coloca a criança para a adoção. Como que funciona esse processo de entregar o seu filho para a adoção e, do outro lado, dos pais que estão buscando? A maioria deles procuram recém-nascidos ou tem uma tolerância para uma idade mais avançada. Na questão dos irmãos, tem que adotar junto, pode separar? Como que fica essas questões? A grande maioria fica ali até 1 ou 2 anos de idade, entre os pretendentes à adoção, né? A adoção, chamada adoção tardia, de crianças com 4 anos para cima, ela é mais rara e ela é a necessária. E estas crianças acima de 4 anos, que estão muitas vezes nos abrigos, nas entidades de acolhimento, aguardando uma adoção e não encontrando um casal compatível para isso. E isso, às vezes, distorce os números, que as pessoas se inquietam. Mas como é que tem tantas crianças em acolhimento e tantos pais querendo adotar? Nem sempre temos a compatibilidade. Em outras situações, o pai biológico ou a mãe biológica não estão ainda completamente desvinculados. Eles ainda querem ser pai e mãe, só não estão conseguindo. E aí há uma necessidade de fazer um investimento prioritário nisso, num apoio psicológico. Alguns é desintoxicação química, outros é uma reengenharia na própria família, outras a busca de um outro tipo de apoio para que aquele pai biológico prioritariamente possa acolher a sua criança. Então, as tuas perguntas eram essas, os que os casais mais pedem. A preparação para a mãe que quer entregar o filho. Sim, ela pode procurar os serviços de apoio, pode iniciar pelo Conselho Tutelar, pode ir direto ao serviço do Juizado da Infância e Juventude ou qualquer estratégia de saúde na família, que vai haver o primeiro encaminhamento, que é uma conversa, uma escuta com o assistente social judiciária, para verificar se aquela razão tem sinais de amadurecimento, ou se tem sinais de desespero, ou se tem viabilidade de ser consertada. Ela pode ser encaminhada para um acompanhamento psicológico. Depois do nascimento da criança, novamente você faz uma escuta em audiência, você faz uma avaliação da permanência, ela tem possibilidade de desistir daquela entrega. Esta semana mesmo nós tivemos um caso em que a mãe estava disposta a entregar em adoção, nasceu a criança e ela mudou de ideia e está com a criança, está em observação pelos serviços todos da rede. Então é um processo de muita escuta, muita observação e muito acolhimento. Lembrando que na filiação biológica não basta a mãe querer, ela tem que conseguir ser mãe. E muitas vezes, infelizmente, aquela mãe ou aquele pai não conseguem ser pai. Não conseguem porque eles não têm uma organização interna mínima na sua própria vida, que vai garantir segurança e cuidado para aquela criança. Então, mas eu quero o meu filho. Sim, quer, mas não significa que vai conseguir. Isso vai variar de acordo com cada caso e de 1 milhão de possibilidades. Às vezes o avô ajuda, às vezes o padrinho, um tio pode colaborar e a situação pode se consertar. Olha só, Dr. Sérgio, Nicolas, ouvintes, que lindo esse depoimento. Ótimo tema. Quero compartilhar minha feliz e bem-sucedida experiência. Em 1992, adotamos uma menina com 2 dias de vida. Hoje, com 30 anos, ela nos presenteou com um netinho. Muito felizes e sim, passamos por tudo que pais normalmente passam. Medos, febres, adolescência. Só não as dores do parto, mas as outras questões todas, né? Então, manda a foto aqui, até a gente pode mostrar ali para o Dr. Sérgio. Olha só que espetáculo. Espetáculo. Não é raro de que filhos adotivos venham a ser pais adotantes também. Né? Tamanho o amor que eles receberam, que eles se sentem com uma espécie de necessidade de retribuir também, doando amor a uma criança igualmente adotiva. Há casais que têm filhos biológicos e mais adotivos, enfim, a beleza e as possibilidades humanas são incríveis. O que a legislação diz hoje a respeito de casais homoafetivos? Nenhuma restrição. Nenhuma restrição. Isso já se discutiu no passado, não há restrição ao casal homoafetivo, nem tampouco ao solteiro que queira adotar. Tem casais que estão inscritos como casais e no meio desse tempo se separam. Então é feita uma nova avaliação, saber se os dois querem, se não querem, se cada um segue separado no cadastro. É muito dinâmico isso tudo. Então teve casos em que o casal entrou no banco de dados, recebeu uma criança em adoção e ao final do processo se separou. Então já saiu com a adoção e a regulamentação de visita ao mesmo tempo. Mas aquele afeto é entregue. Então é possível que o casal separado, o casal casado, o casal homoafetivo faça a adoção, porque é um gesto de amor que não tem cor,
nem sexo, nem condição econômica. Eu sugiro, inclusive, que a gente volte a abordar esse tema em outra oportunidade, porque tem muitas dúvidas, muitos É detalhes infinito. que eu acho que é interessante trazer para os nossos ouvintes também. Estamos à disposição, com todo prazer. E a nossa ouvinte que trouxe esse relato há pouco, ela disse que sim, ela quer adotar no futuro essa moça que tem um netinho e que foi adotada também por essa família em 1992. Olha só, aqui em Lajado tem um grupo de apoio à adoção. Sim, muito bem organizado, é muito válido porque eles se ajudam, se apoiam, estudam e contribuem muito para a causa. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Sérgio Diefenbach. Uma boa semana. Para vocês também. Esse foi o quadro Direto ao Ponto, agora 15 para as 11, 22,7 a temperatura.